Boa tarde a todos. Meu nome é Wendel Moreira, sou aluno de doutorado e irei apresentar o trabalho Análise Econômica e Gestão Rural na Agricultura Tradicional, Convencional e de Precisão, um estudo sistemático de literatura. Esta pesquisa ela foi orientada pelo professor Eduardo Godoy de Souza e co-orientado pela professora Lúcia Helena Nóbrega. Bem, a agricultura, ela tem várias viés, né? Então, dentro dessa temática, nós colocamos o sistema convencional de precisão, onde tem o nosso principal foco, que é a pesquisa, né? Que estamos desenvolvendo, e onde a gente consegue estabelecer e separar esses dois parâmetros, ou esses dois conceitos, né? O sistema convencional, onde a gente tem não leva em consideração alguns parâmetros como aplicação de fertilizantes a taxa variada quando comparado à aula de precisão, né? E o convencional a gente tem vários métodos já tradicionais já aplicados há muito tempo e não tem um conceito por trás da aplicação em sistemas aplicação em dose únicas, né? Não leva em consideração a variabilidade. Já o de precisão a gente tem condições espaciais, temporais, dados de solos únicos ou junção desses parâmetros físicos e químicos do solo para ter um entendimento melhor da agricultura, né? Do sistema de uso do solo ou da agricultura em si. Então, basicamente, essas duas comparações e é onde a gente tenta diferenciar o sistema agrícola, né? E dentro desse mesmo viés, né, dessa pesquisa, a gente tem um intuito principal, né? O nosso foco principal é o análise de custo. Então, por meio desse mapeamento sistemático, a gente quer identificar os principais parâmetros, né, de análise de custo fixo e variável, e dentro desses parâmetros a gente tenta entender como funciona. Então, o custo fixo ele tem não tem variação ao longo do período, né? E já o variável ele tem uma variação, ele tem uma influência tanto da economia como também do uso, né, daquele determinada quantidade. Então isso vai ter influência sobre é, a análise, o custo ou análise de custo da propriedade. Além disso, né, entre esses dois parâmetros, como nós estabelecemos, a gente também estruturamos por meio de mapeamento sistemático essa pesquisa, né? O mapeamento sistemático ele é a junção de muitas informações, aonde a gente consegue por meio de mineração ou entendimento, né, e estabelecer, ou melhor se dizer, né, selecionar aquelas pesquisas que estão diretamente ligadas àquela determinada temática. Então, o nosso objetivo, né, da nossa pesquisa foi desenvolver um estudo sistemático de literatura com foco em identificação de pesquisas sobre os custos agrícolas gerais, bem como relatar os resultados de sua utilização e sintetizar evidências que permitam um entendimento comum desta área de pesquisa. Então, nosso materiais métodos ele foi estruturado em perguntas, né, onde a gente definiu as perguntas, né, domínio 1, quais são os fatores ligados à seleção do tipo de sistema agrícola, domínio 2, quais as principais metodologias aplicadas à análise de custo agrícola e gestão rural, domínio 3, quais os principais índices de análise econômica aplicada ao sistema agrícola, domínio 4, quais estudos analisam a viabilidade econômica dos sistemas de produção agrícola, e o domínio 5, quais são os softwares utilizados, aplicados à economia agrícola existente no mercado. Então, dentro dessa estrutura ou dentro dessas perguntas, foi realizado leituras de bibliografias já conhecidas, né, e consistentes, e dentro dessa leitura
em cada domínio, identificamos palavras-chave que estão diretamente ligadas àquele determinada pergunta ou aquele determinado domínio. Então, aqui o domínio 1 tem as suas palavras-chave e logo ao lado, né, o algoritmo, nós montamos, né, o algoritmo de busca, né, dentro das plataformas dessa seguinte estrutura, né, onde definimos palavras como sistema de plantio, agricultura de precisão, entre outros, e dentro disso formamos um algoritmo que realizamos as buscas dentro das plataformas. Aqui é o domínio 2 com as palavras-chave e o algoritmo de busca. O domínio 3 com as palavras-chave e o algoritmo de busca. Aqui nós estamos com o domínio 4 e 5 com as palavras-chave e o domínio de busca. Todo esse algoritmo utilizado, utilizamos em duas grandes plataformas conhecidas mundialmente, que é a Web of Science e a Scopus. Ela concentra um grande volume de referências e muitas referências hoje muito consolidadas, né? E muitas revistas de grande impacto estão vinculadas a essas duas plataformas, que dá maior subsídio para que essa pesquisa tenha um intuito e, ao mesmo tempo, tenha aqui no resultados, né, da nossa busca, né, identificamos 21.255 referências, né, ou estudos, e realizamos 5 etapas, né, dentro dos nossos procedimentos para fazer a seleção do artigo. Então, aí identificamos, tiramos a duplicação, fizemos a leitura do título, fizemos a leitura do resumo e, por último, fizemos a seleção dos artigos realizando a leitura. Além disso, aplicamos duas técnicas muito conhecidas, né, dentro do mapeamento sistemático, que é a técnica de snowball, que é para frente e para trás, backward snowballing e forward snowballing. Então, dentro desse mapeamento sistemático, selecionamos 239 referências, sendo 25 pelo snowballing forward e 35 pelo backyard snowballing, e o restante foi identificado pelo resto do mapeamento sistemático, que são 886. Dentro desses estudos selecionados, conseguimos identificar estudos desde 1956 até 2020, e o ano de 2019 foi o que concentrou maiores números de estudos. Dentro desse mesmo sequência, né, de levantamento, realizamos a contagem desses estudos e aonde foram desenvolvidos. Então, os Estados Unidos ele concentrou o maior número de estudos e logo depois vem o Brasil com o segundo maior volume de estudos e, consequentemente, os demais países assim listados. Muitos outros países também foram identificados, porém eles apresentaram pouco número de estudos, então fizemos uma união desses estudos e colocamos como outros. Dentro das revistas, né, ou as revistas que mais apresentaram estudos nesse levantamento foi a revista Agronomy Journal e, consequentemente, veio as demais revistas como a Agricultura e Sistemas Agrícolas, né, de Agricultura, a Agricultura de Precisão e entre outras. Quando passamos a determinar os domínios, que é nosso resultado da pesquisa, né, o nosso resultado identificamos dentro do primeiro fator, né, do primeiro domínio, que é o fatores ligados à seleção de sistema agrícola, identificamos alguns como fatores climático, cultura, ecologia, economia, ecossistema, solo e sustentabilidade. O fator economia ele apresentou o maior número de estudos, né? 23% desses estudos, sustentabilidade 20%,
e o fator ecologia 20% também desses estudos. Dentro desse mesmo domínio, né, identificamos uma pesquisa desenvolvida por Blanco, Kank e Lally, 2010, onde eles agrupam, né, os fatores que estão ligados ao sistema de plantio, como o sistema de plantio, né, o sistema de cultivo, a parte de nutrição e manejo de água e nutrição de plantas, né, a parte de controle de erosões. E dentro cada um desses grupos, né, existe vários subtópicos, né, que eles estabeleceram. Isso aí são mais ou menos como seria uma seleção de um sistema agrícola e qual a importância da seleção de um sistema agrícola para determinadas regiões, né? Porque é onde a gente leva em consideração as condições assim acima listados, como climáticas, solo. Então, todos esses são fatores importantes para que quando um produtor ele entende que ele realiza um sistema de plantio, ele tenha o conhecimento dessas informações como primordial. Dentro desse mesmo domínio, identificamos os números de estudos que analisaram sistemas ou alguns tipos de sistema de uso do solo. E podemos identificar que o sistema de cultivo convencional, né, o sistema convencional, ele foi o maior número de estudos ou a maior aplicação, a comparação de estudos com o sistema convencional. O sistemas como orgânico também, eles vêm crescendo e são importantes para o sistema de uso do solo, como também os outros demais tipos de sistema de uso. Já no domínio 2, a metodologia de análise de custo agrícola e de gestão rural, agrupamos informações, né, com base naquelas informações selecionadas nesse tópico, neste domínio, e com base em leituras de estudos, né, identificamos algumas estruturas de como seria a análise de custo. Então, o custo de produção ele passa pela uma estrutura que o produtor ele deve conhecer o custo variável e o custo fixo. A junção do custo variável e do custo fixo forma o custo total operacional e a união da renda de fatores faz a somatória da renda de fatores junto com o custo total operacional é determinado o custo total de produção de um sistema agrícola. Essa estrutura ela é basicamente formada ou foi conhecida, né, dentro da análise de custo da Conab, que é um padrão muito conhecido no Brasil para análise de custo. Dentro desse mesmo domínio, no domínio 2, algumas referências eles dão o conhecimento sobre o conceito de custo fixo e variável. Então, o custo fixo são aqueles em que o período tem seu valor fixo e não decorrente de oscilação de atividade. Por exemplo, depreciação, aluguéis, despesas administrativas, que são parâmetros fixos, né, que não tem variação ao longo do sistema de produção. Já o custo variável são aquele conjunto de valores e é determinado por uma flutuação. Então, ele já tem uma influência tanto do mercado quanto na quantidade. Então, isso pode ser estabelecido como custo fixo. E quais seriam algumas variáveis? O trabalho humano, o maquinário, o óleo diesel, fertilizante, esterco. Isso é de conhecimento de várias metodologias de análise de custo. Então, isso tem uma influência direta no custo ou no conhecimento do custo de produção.
Já aqui no mesmo domínio, identificamos diversas metodologias, porém as principais ou mais conhecidas, né, dentro dessa análise de custo foi desenvolvida pela Associação Americana de Economia Agrícola, também a do Departamento de Economia Agrícola, como também a da Conab e do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. A, a metodologia do Departamento Americano de Agricultura vem sendo menos aplicada, porém veio sendo substituída da Associação Americana de Economia Agrícola. E já no domínio 3, aqui é onde a gente identifica os índices, né, que estão ligados ao sistema de uso do solo, identificamos 41 estudos, e dentro desses 41 estudos, 31 são de análise econômica. 31 índices foram identificados. E dentro desses índices foram a taxa interna de retorno, com 16 estudos aplicando, né, essa técnica, a relação custo-benefício com 14 estudos, o valor presente líquido com 12 estudos e o índice de rentabilidade com 9 estudos. Existem os demais estudos, eles apresentaram, porém não listamos aqui porque são diversos e poderia ser nós queríamos apresentar os principais. Já no domínio 4, estudos de análise de viabilidade econômica de sistema de produção agrícola, 9 dos 17 estudos obtiveram resultados positivos ao analisar a rentabilidade de agricultura de precisão. O estudo de Shockley e colaboradores de 2019, ele avaliou a comparação do maquinário autônomo com um sistema convencional, né, tripulado, e observou que teve um retorno líquido de 24%, incluiu a economia de insumos e aumento no rendimento, isso é um fator importante, como já nos análises de indicadores, né, foram identificados 15 indicadores dentro desses estudos, e os indicadores como relação custo-benefício apresentou dois estudos, período de recuperação do capital, um estudo, margem bruta, 2 estudos, taxa interna de retorno, 2 estudos foram aplicar esse índice, valor presente líquido, um estudo, payback, 4 estudos, índice de lucratividade, foi 2 estudos utilizaram essa metodologia, o retorno sobre investimento foi um estudo, e o retorno líquido foi 6 estudos. Continuando o mesmo domínio, né, aqui já mais a condensação o agrupamento de informações, 4 estudos analisaram a aplicação de sistema convencional e a aplicação localizada de nitrogênio. E dentro desses 4 estudos, 2 compararam e obtiveram resultados positivos e mostraram que o sistema agricultura de precisão variado, usando zona de manejo, eles apresentaram resultados positivos e são economicamente viáveis. O estudo de Biemack e colaboradores de 2009 não apresentou diferença entre o sistema convencional e de precisão, a taxa variada. E os resultados positivos para o sistema de suporte à decisão de semeadura em dose de N foi observado por McNummy e colaboradores de 2019. Já no último domínio, que é o domínio 5, onde analisamos ou identificamos softwares que estão ligados à análise análise econômica para a agricultura, identificamos 31 estudos e dentro desses estudos, 24 foram softwares, 15 gratuitos e 9 são pagos. E também identificamos 7 planilhas eletrônicas e todas grátis. Essas planilhas são disponíveis muito em sites de universidades americanas. Um software identificado foi o Crop System. Esse software ele já é ligado à seleção de um sistema agrícola, né? Então ele foi agrupado nesse domínio, porém
foi agrupado, mas ele foi identificado no domínio 1. E nossas conclusões são que os estudos sistemáticos de literatura recuperou 21.255 artigos científicos, dos quais 239 foram selecionados, 179 foram pelo mapeamento sistemático, 34 foram por backyards no bolo e 25 por forwards no bolo. Separando a conclusão por cada domínio, domínio 1, fatores ligados à seleção de sistema agrícola foram observados os fatores climático, cultura, ecologia, economia ecossistêmica, solo e sustentabilidade. O domínio 2, metodologia de análise de custo e gestão rural, foram identificados 75 estudos. A maioria utilizou as metodologias do Departamento Americano de Agricultura, da Associação Americana de Economia Agrícola, CONAB, e do Instituto de Economia de São Paulo. O índice de análise econômica aplicado ao sistema agrícola foram encontrados 47 estudos. Os índices mais frequentes observados foram a relação custo-benefício, taxa interna de retorno, valor presente líquido e índice de lucratividade. A conclusão do domínio 4, estudos analisaram a viabilidade econômica do sistema agrícola, 17 estudos, 9 dos 13 estudos obtiveram resultados positivos ao analisar a rentabilidade da agricultura de precisão. Domínio 5, softwares de análise econômica para a agricultura, 31 estudos foram identificados, foram encontrados 31 sistemas computacionais, 24 softwares, 15 gratuitos e 9 pagos, 7 planilhas, todas gratuitas, 16 softwares publicados em periódicos científicos disponibilizados no domínio público. No entanto, apenas 9 estudos foram identificados. No que diz respeito ao sistema de computadores para análise econômica de custo de produção agrícola, nenhum foi encontrado que pudesse comparar os 3 cenários mais essenciais da P. Agricultura convencional usando os insumos da taxa fixa, aplicação localizada usando zonas de manejo, aplicação de insumos usando a taxa variável. Muito obrigado a todos. Estou disponível a perguntas e quero agradecer, obrigado pela atenção, e quero agradecer ao PTI principalmente pela concessão de bolsa, à universidade por UniOeste, né? E ao Laboratório de Agricultura e Precisão.